Bom, gente, então a gente vai começar então as apresentações, então, em respeito também a todos que já chegaram no horário, né? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, hoje nessa palestra. Eu também quero agradecer também aos membros do grupo do GPSP, né, que ajudou bastante na divulgação. E eu também quero agradecer também a Carol e a Alice, né, por todo o apoio aí, né? Faz parte da comissão organizadora, sem elas não teria saído essa reunião. Eu também quero agradecer também a Laís também por ter aceito o convite, né? E por compartilhar com a gente essa experiência dela com o modelo de melhoria da qualidade, né? Essa palestra está sendo promovida pelo capítulo, né, do IHI, do Open School, da Escola de Enfermagem. O objetivo do IHI é melhorar a saúde e os cuidados de saúde no mundo todo por meio de mudanças no processo de saúde. E para realizar mudanças, né, a gente utiliza o modelo de melhoria da qualidade, né, que em conjunto com as ferramentas da qualidade forma uma sinergia que ela é capaz de acelerar e de melhorar os processos de forma segura e eficaz, né? E a Laís, né, durante todo o seu estudo, ela utilizou o modelo de melhoria em conjunto com essas ferramentas da qualidade e ela obteve melhoras muito, né, significativas, né, no local dela onde ela realizou o estudo, e hoje ela vai compartilhar isso tudo com a gente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a Laís, vocês podem fazer as perguntas por meio do chat, tá? Porque aí depois vai ter um tempo para a Laís poder responder. E 20 minutos antes de finalizar a nossa reunião, a palestra, vai ser disponibilizada uma lista de presença para vocês assinar e ser disponibilizado o certificado. Tudo bem? Laís, você quer compartilhar a tela com a gente, por favor? Bom, sim. Primeiramente, só queria desejar boa noite a todos, né? Agradecer pelo convite, né? Fiquei muito feliz por receber esse convite e muito feliz também de dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Desse assunto que eu tanto gosto, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão visualizando? Ainda não compartilhou, Laís. Para mim já apareceu aqui. Vamos ver se... Não? Não. Espera aí que eu vou tentar novamente. Agora apareceu? Não. Ah, agora sim, Laís. Sim? Sim. Estão me ouvindo bem, Rosana? Sim, estamos sim, Laís. Pode dar início, tá? Então, tá bom. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o uso de ferramentas da qualidade na prevenção de eventos adversos relacionado à sonda nasointerana. Né? Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a minha experiência em relação a essa temática. Então, só contando um pouquinho da minha trajetória, né, em 2017, foi quando eu conheci a professora doutora Fernanda Gimenez, né, que foi a minha orientadora na minha dissertação de mestrado, né? Então, em 2017, a gente já iniciou o projeto de pesquisa. E em 2018, eu ingressei no mestrado, né, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, né, pela Universidade de São Paulo. E em 2018, então, eu comecei a participar do capítulo do IHI, e foi um ano também que a gente traduziu alguns cursos, né, porque o IHI, ele disponibiliza vários cursos com a temática de liderança, de segurança do paciente e de melhoria da qualidade, né, então temos cursos em inglês, português e outras línguas, então alguns cursos que estavam apenas na língua inglesa. O capítulo, né, do IHI da USP, a gente traduziu, né, conseguimos traduzir alguns cursos. Em 2019 foi o desenvolvimento da minha pesquisa em si, né, do mestrado, e agora em 2020, né, em junho, foi a defesa da dissertação do mestrado.
Então, aqui eu trouxe, né, para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, o site, né, do IHI, para quem tiver interesse, né, tem vários cursos, é gratuito, né, a maioria deles, então, e tem vários cursos também em português. E ao lado, aí à direita, eu coloquei o livro, né, o modelo de melhoria, para quem tem interesse nessa temática, que foi um livro que me ajudou, me norteou, né, e me deu subsídios para que realmente eu colocasse em prática, né, os ciclos PDSA, que foi uma da metodologia que eu utilizei na minha dissertação, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, aqui, né, os erros de medicação sempre me incomodaram, né, então eu atuei 10 anos na área hospitalar e vivenciei vários eventos adversos, incidentes, né, enfim, então os erros de medicação sempre me preocuparam muito, né, então em 2017, com o terceiro desafio global, né, que são os medicamentos sem danos, né, com o intuito de reduzir aí em 50%, né, os danos evitáveis, né, em relação a erros de medicação, né? E à direita, a capa da minha dissertação, né, de mestrado, que foi a redução de não conformidades no preparo e na administração de medicamentos orais via sonda nasogástrica e nasoentérica, e foi o impacto, né, de programa de melhoria da qualidade. Né? Então, foi por isso, né, que eu decidi, né, procurei a professora Fernanda para a gente desenvolver uma pesquisa em relação a erros de medicação. Então, quais foram os meus objetivos, né? Eram identificar as não conformidades no preparo e na administração de medicamentos via sonda, identificar as prováveis causas, identificar os fatores que mereciam mais atenção, reduzir a frequência de obstrução das sondas, né, as que estavam relacionadas às não conformidades, e demonstrar o custo relacionado à obstrução, tanto na fase 1 como na fase 2. Depois eu vou explicar, aos poucos, eu vou explicando como que esse trabalho foi desenvolvido. Então, qual que é a metodologia? Né? Então, eu utilizei várias ferramentas da qualidade, né? Então, uma delas foi a análise de causa raiz, né? Que é uma ferramenta que consiste numa investigação formal de incidentes, né? E essa ferramenta, ela traz para a gente, né? Ela auxilia a gente identificar a causa principal do incidente, né? E com isso a gente consegue evitar, prevenir, né, eventos futuros, né? Erros futuros. O desenho dos fatores causais é um fluxograma, né, que a gente utiliza para desenhar mesmo o incidente, né, do começo ao fim, e aí a gente consegue identificar, através do diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, quais são as diversas causas que poderiam levar àquele incidente. E aí a gente consegue categorizar cada uma dessas causas. O diagrama de Pareto, né, também foi utilizado, que é um gráfico de barras, né, ele também sinaliza, né, para a gente qual que é a principal causa, né, porque a maioria dos incidentes tem muitas causas envolvidas, né, e muito difícil a gente trabalhar com todas essas causas. Então, a gente tenta identificar qual foi a causa principal, né, para que a maioria dos incidentes não ocorra novamente. E os ciclos PDSA, né? Então, o ciclo PDSA vem do inglês, né? O P de plan, planejar, o D de do, fazer, o S de study, estudar, e o A de act, agir. Né? Então, o ciclo PDSA, a gente precisa sempre responder as 3 principais perguntas, né? Que é o que estamos tentando realizar. Então, a gente vai estabelecer qual que é o objetivo do nosso ciclo, como saber se aquela mudança resultou em melhoria, a gente precisa medir, né? A gente precisa definir quais vão ser as medidas quantitativas para a gente garantir que aquela mudança é uma melhoria, né? E que mudança pode resultar em melhoria, né? Então, a gente precisa de uma equipe para trabalhar com melhoria da qualidade, né? Fazer os brainstorming, discutir experiências, discutir ideias, né? E aqui a gente consegue planejar, executar, né? Estudar o que foi feito naquele ciclo, né? E colocar esse ciclo em prática, né? O ciclo PDSA, ele sempre, né? O intuito dele é fazer ciclos pequenos, né? Com populações pequenas, e com o passar do tempo a gente vai ampliando esses ciclos, né? E difundindo a melhoria.
Então, esse estudo, ele foi um estudo de intervenção, né, voltado para a comparação de medidas de resultado da fase 1, que é antes da intervenção, né, antes do programa de melhoria da qualidade, e após na fase 2, que é a implementação do programa de melhoria da qualidade. Esse estudo ele foi realizado na clínica médica de um hospital privado de médio porte da cidade aqui de Franca. Então, a amostra, né, foi constituída de 158 doses, então, eu observei 158 doses sendo preparadas e administradas via sonda, sendo que 92 doses foram preparadas e administradas na fase 1, né, que é a linha de base, e 66 doses na fase 2, que foi a fase da intervenção, da implementação do programa de melhoria. O instrumento, né, que foi utilizado, né, para avaliar esse preparo e essa administração foi um instrumento que foi desenvolvido por mim, né, ele foi validado por 5 especialistas, né, na área, dentre eles um farmacêutico, enfermeiros e nutricionista. E aí eu trouxe aqui para vocês um instrumento em Excel. Então, eu construí esse instrumento em Excel, mas depois ele foi digitado na plataforma SurveyMonkey, né? Então, eu trouxe aqui só para vocês conhecerem mesmo o instrumento. Então, o instrumento constou de 52 questões, né? Que dentre os dados da coleta, os dados do paciente, né? Então, qual era o diagnóstico, qual era o posicionamento dessa sonda, o tipo da sonda, o calibre, né? Se esse medicamento estava prescrito, se estava prescrito na via certa. Então, essas foram algumas das informações. Então, tinha dados dos profissionais, então, qual profissional que estava preparando e administrando esse medicamento, né, se esse profissional já tinha recebido alguma orientação, se ele tinha experiência, né, qual o turno de trabalho que ele estava atuando, se ele tinha outro vínculo empregatício, né, e se ele consultou também a prescrição médica para preparar e administrar esse medicamento. Teve também perguntas, né, do preparo, né, do medicamento oral, então se ele higienizou as mãos, se ele fez a desinfecção da bancada, da bandeja, do grau, do pistilho, se ele triturou o medicamento até com fim homogêneo, se ele reconstituiu corretamente, qual foi o volume e assim por diante. E também sobre a administração do medicamento, né? Será que o profissional ele higienizou as mãos antes, né, de administrar o medicamento? Será que essa sonda foi testada? Né? Será que essa sonda foi lavada antes, durante e após a administração do medicamento? Né? Será que a dieta foi pausada? Será que o fluxo da dieta foi restabelecido após? Então, essas são algumas das questões do instrumento de coleta. Aqui eu mostro para vocês o fluxograma do processo de preparo e administração na fase 1. Né? Então, como que era feito o preparo e administração dos medicamentos nessa instituição? Então, o médico prescrevia o medicamento, né, o enfermeiro confere a prescrição, a farmácia liberava os medicamentos por turno. Então, a cada 6 horas, a farmácia liberava todos os medicamentos para aquele paciente para as próximas 6 horas. Né? Se o paciente estava em uso de sonda, eles trituravam todos os medicamentos junto, inclusive com medicações líquidas, não higienizavam as mãos, utilizava grau e pistilho de alumínio. E aí, se o paciente estava com a dieta sendo infundida, a dieta era pausada, né, mas a sonda não era lavada, eles já administravam o medicamento, né, não testavam a posição da sonda, lavavam a sonda após com de 15 a 30 ml de água filtrada, depois restabelecia o fluxo da dieta e checava a prescrição manualmente. Tá? Então, esse é o contexto aí anterior. Então, na fase 1, o que foi feito? Né? A observação direta desses profissionais, né, no preparo e na administração, e a análise de causa raiz. Então, quem que participou da pesquisa, né, na fase 1? Na fase 1 foram 16 profissionais de enfermagem, sendo 3 auxiliares e 13 técnicos de enfermagem. 7 já haviam recebido treinamento sobre o preparo e administração desses medicamentos, 10 possuíam menos de 1 ano de experiência, 14 possuíam apenas um vínculo empregatício, 11 foram observados no turno da manhã, 1 no turno da tarde e 4 no turno da noite. E quais foram os pacientes participantes? Né? Foram 9 pacientes observados,
né? E só lembrando que a fase 1, ela ocorreu durante 30 dias, tá? Então, fiquei 30 dias observando esse preparo e administração desses medicamentos, inclusive final de semana, feriado, manhã, tarde e noite. Então, 9 pacientes foram observados, sendo 8 do sexo feminino, a média de idade foi de 81 anos, e o diagnóstico mais prevalente, né, mais comum, foi a pneumonia, seguida da infecção do trato urinário, delírio e febre. Então, aqui eu trago o resultado para vocês da fase 1, né? Então, na fase 1, como que era o preparo desses medicamentos. Então, eu grifei em vermelho para chamar atenção, né, que 77,2% não higienizaram as mãos antes do preparo. 94,6% não desinfetaram a bandeja com álcool e sabão ou álcool 70%. 75% eles não desinfetaram o grau e pistilho, né, para o preparo do medicamento. E apenas 3,3% prepararam corretamente o medicamento sólido e 3,3% reconstituíram corretamente esse medicamento sólido. Agora, já na administração, o que mais chamou a atenção é que 94,6% não testaram o posicionamento da sonda antes da administração do medicamento. 93,5% não lavaram a sonda com pelo menos 15 ml de água filtrada antes da administração do medicamento. 66,3% não lavaram a sonda com pelo menos 10 ml entre um medicamento e outro. E 76,1% não higienizaram as mãos após a administração do medicamento. Então, o desenho dos fatores causais, que eu citei lá no começo, né, que é um fluxograma de um incidente, eu peguei um exemplo, né, de uma observação de uma paciente, né, e aí foi feito o desenho dos fatores causais e uma equipe, né, do hospital, que foi definida como equipe do programa de qualidade, foram convidados para participar desse projeto. Né? Então, foi convidado uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma farmacêutica, uma nutricionista e uma engenheira de produção, tá? Não consegui que nenhum médico participasse da pesquisa, tá? Então, aqui no desenho dos fatores causais, nós temos os retângulos azuis, eles representam os eventos primários. Os retângulos amarelos, os eventos secundários, o retângulo verde é a condição e o círculo, né, vermelho é o evento de perda, né? Então, às 10 horas da manhã, uma paciente X, né, o médico prescreveu vários medicamentos para serem administrados via sonda, e o técnico de enfermagem, no momento do preparo, né, um posto de enfermagem com bastante barulho, bastante conversa, né, então o que o técnico fez? Ele consultou a prescrição de enfermagem, mas ele não realizou a higienização das mãos, ele triturou todos os medicamentos juntos, ele não triturou até pó fino e homogêneo, né? Inclusive, ele descartou parte do medicamento porque ele não conseguiu triturar completamente. Ele utilizou seringa dosadora de 10 ml sem embalagem estéril e ele reconstituiu todos esses medicamentos triturados com 10 ml de água filtrada e não identificou a seringa. Já no momento que ele foi administrar esse medicamento ao paciente, ele não realizou a higienização das mãos também, ele pausou a dieta, ele não lavou a sonda antes da administração, ele não testou o posicionamento da sonda, ele administrou os medicamentos todos juntos, né, que estavam todos na mesma seringa, ele não lavou a sonda com 20 ml de água, ele lavou, desculpa, a sonda com 20 ml de água filtrada após a administração, ele retornou o fluxo da dieta e ele não realizou a higienização das mãos após a administração do medicamento. Então, foi a partir desse incidente, né, que a gente começou, e os resultados da fase 1, a gente começou a planejar a fase 2. E aí, então, aqui apresento o diagrama de Chicago, ou espinha de peixe, né, então, que essa equipe multi que eu apresentei para vocês, com a participação de 5 profissionais, né, a gente utilizou o protocolo de Londres, né, para definir as categorias como tarefa, paciente, ambiente, gestão, equipe e indivíduo. E aí a equipe foi sugerindo quais seriam as possíveis causas, né, para ter acontecido esse incidente. Então, dentre elas, por exemplo, da tarefa, falta de tempo, falta de rotina, falta de manual explicativo. Já em relação ao paciente, né, a complexidade da doença, presença de comorbidades, presença de sonda, desconhecimento do processo de medicação.
Em relação ao ambiente, né, falta de material para trituração, grau e pistilho de material inadequado, a distração, falta de material para higienizar grau e pistilho, sobrecarga de trabalho e seringa inadequada, né? A seringa, ela não vinha numa embalagem estéril. Já em relação à gestão, né, que foi pontuado, falta de protocolos, falta de treinamento, falta de educação continuada, num serviço, né, de controle de infecção hospitalar mais atuante, a falta de padronização da seringa, falta de padronização dos processos e salários baixos da equipe de enfermagem. Já em relação à equipe, né, falta de supervisão, falta de farmacêutica clínica, falta em buscar ajuda, prescrição com múltiplos medicamentos no mesmo horário e prescrição de medicamentos revestidos via sonda. Já em relação ao indivíduo, então, falta de conhecimento, de comprometimento, de conscientização, de interesse, de capacitação, de atenção, a desmotivação e a pressa da equipe de enfermagem em realizar as atividades. Então, a gente categorizou, né, essas causas no diagrama de Pareto, né, para a gente entender qual seria a principal causa, né, para a gente atuar em cima dessa principal causa. Então, a gente consegue identificar que as principais causas foram em relação ao indivíduo, a gestão organizacional e ambiente de trabalho. Mas ainda assim não tinha ficado tão claro qual seria essa causa. Então, através desse diagrama de Pareto que vocês estão vendo, nós fizemos outro diagrama de Pareto, né, e a gente conseguiu detalhar quais são as principais causas. Então, eu peguei, né, quais eram as causas dentro da categoria indivíduo, dentro da categoria gestão organizacional e dentro da categoria ambiente de trabalho. E aí, o resultado, então, que a gente percebe é que a falta de treinamento, a falta de protocolo, a sobrecarga de trabalho e falta da farmacêutica clínica foram os principais motivos, né, as principais causas que estavam gerando todos esses incidentes, né, em relação ao preparo e administração de medicamentos por sonda. E aí, então, chegou a fase 2, né? Então, na fase 2 já foi a intervenção, né, que é o Programa de Melhoria da Qualidade, né? E quem que participou da fase 2, né? Foram 14 profissionais de enfermagem, sendo 2 auxiliares e 12 técnicos de enfermagem. Nesse momento, os 14 já haviam recebido treinamento sobre o preparo e administração dos medicamentos, porque uma das intervenções, né, foi justamente o treinamento que eu vou contar para vocês daqui a pouco. 2 possuíam menos de 1 ano de experiência, 7 possuíam apenas um vínculo empregatício, 4 foram observados no turno da manhã, 6 no turno da tarde e 4 no turno da noite. E aí também, por coincidência, nós tivemos a participação na fase 2 também de 9 pacientes, sendo 6 do sexo feminino, a média de idade de 75 anos e os diagnósticos mais comuns: insuficiência cardíaca congestiva, né, seguida da infecção do trato urinário, do acidente vascular cerebral e broncopneumonia. Então, a equipe, né, ela definiu como meta reduzir em 50% as não conformidades no preparo e na administração dos medicamentos orais via sonda. Nesse momento, a equipe definiu que iriam trabalhar com a redução de 50% dos medicamentos sólidos, tá? Porque para cada tipo de medicamento é um preparo e uma administração individualizada. Então, a equipe definiu trabalhar apenas com medicamento sólido. Então, quais foram as nossas medidas, né? Porque para a gente trabalhar com o ciclo PDSA, a gente precisa de medidas, como eu disse lá no começo. Então, as medidas de resultado foram a frequência de sondas obstruídas e o custo das obstruções na fase 1 e na fase 2. As medidas de processos, né? Então, as frequências de preparo, então, todas aquelas frequências que eu comentei com vocês, higienização das mãos, se preparou o medicamento corretamente, se reconstituiu, todas essas frequências, né, elas foram avaliadas, elas foram medidas, e as medidas de equilíbrio, né, que o tempo despendido, a gente calculou o tempo despendido pelos profissionais de enfermagem nesse preparo e administração dos medicamentos. Então, aqui, né, a gente começa o primeiro ciclo PDSA, que aconteceu no ano passado, né, em agosto de 2019, né, então, a imagem são 3 colaboradoras, né, eu treinei essas 3 colaboradoras a princípio, né, porque o ciclo PDSA a gente começa realmente aos poucos e depois a gente vai ampliando. Então, foi feito o treinamento e no final foi feita uma dinâmica, né, com imagens, com figuras, para que realmente a equipe memorizasse qual é, né, o passo a passo do preparo e da administração desses medicamentos.
Já no segundo ciclo, e vocês percebem que o tempo é pequeno, porque os ciclos, eles são curtos, né? A metodologia do ciclo PDCA é justamente essa. Então, no segundo ciclo, aconteceu em setembro, né? E nesse momento eu disponibilizei o passo a passo do preparo e administração desses medicamentos. Então, no posto de enfermagem ficava o passo a passo para a equipe, né, consultar, né, caso tivesse alguma dúvida ainda, e também uma lista dos medicamentos que eram padronizados na instituição que não poderiam ser triturados, né? Então, a equipe também foi orientada que ela deveria consultar se aquele medicamento poderia ou não ser triturado. Já no terceiro ciclo, que aconteceu no finalzinho de setembro, início de outubro, nós conseguimos substituir as seringas, né? Então, as seringas eram seringas dosadoras de 10 ml, elas vinham numa embalagem única, né, e não estéreo, e aí passou para seringas de 20 ml individualizadas e estéreis. O grau e pistilho também foi substituído no terceiro ciclo, então, de alumínio, né, passou a ser grau e pistilho de porcelana. No quarto ciclo PDCA, o quarto ciclo ele aconteceu 30 dias, um mês depois do terceiro ciclo, justamente para a gente avaliar, né, se aquela melhoria se manteve, tá? E aí as visitas, né, as observações eram todas surpresas, né? Então, a equipe não era avisada, enfim, sobre as observações diretas. E aí, quais foram os nossos resultados, então, né? Então, os resultados do primeiro ciclo, PDCA, aí na coluna da diferença, vocês conseguem observar que a gente conseguiu atingir a maioria das variáveis, né? A gente conseguiu reduzir mais do que 50% das não conformidades, né? Apenas a lavagem da sonda após o término da medicação, que a redução foi de apenas 4,3%, porque apenas 4,3% não faziam isso na fase 1. Já na fase 2 está tudo zero, porque significa que todos lavaram a sonda, né, com pelo menos 15 a 30 ml de água filtrada, tá? Então, nós tivemos resultados muito positivos, né? Então, aquelas 3 colaboradoras que vocês viram na foto, elas foram treinadas e elas foram observadas nesse primeiro ciclo, tá? Depois, no segundo ciclo, mais 2 colaboradores foram treinados e aí mais outras observações foram feitas, né? Então, vocês observam também que no segundo ciclo a gente conseguiu reduzir mais do que 50% também em todas as variáveis, né? Com exceção daquela que eu acabei de citar da lavagem da sonda, né, mas teve variáveis que a gente melhorou 94%, 93%, né, então foi um resultado muito significativo. Já no terceiro ciclo, toda a equipe já tinha sido treinada, tá? Então, no terceiro ciclo, mais 13 colaboradores foram treinados, né, e aí tiveram mais alguns dias de observação desses colaboradores. A gente conseguiu também manter, né, a redução aí de 50%, só tivemos uma piora na desinfecção do grau e pistilho com água e sabão ou álcool 70, né, que a gente, nesse ciclo, nós atingimos 41,7%, né, e nós tivemos uma piora na lavagem da sonda após a administração do medicamento e tivemos uma piora também da adesão à higienização das mãos, tá? E no quarto ciclo, que foi aquele ciclo que eu citei para vocês, que foi, né, nós observamos depois de 30 dias, né, a gente conseguiu manter também a redução na grande maioria das variáveis, né, apenas a piora, né, na higienização das mãos após o preparo do medicamento, né, que a gente teve uma melhora só de 25,2%, né, e ainda mantivemos a piora, né, apesar de ter melhorado do terceiro ciclo, ainda o quarto ciclo não tinha resultados satisfatórios em relação à lavagem da sonda com pelo menos 15 a 30 ml de água após o término e a higienização das mãos também após a administração do medicamento.
né? Mas em relação à testagem da sonda, ao preparo correto do medicamento, à reconstituição, a não misturar mais medicamento, foram variáveis que se manteram muito boas durante todos os 4 ciclos, tá? Então, aqui, né, eu trago o gráfico de tendência, que são todos esses resultados que a gente acabou de conversar, né? Então, na linha superior azul são os resultados da linha de base, né, que é da fase 1, e as linhas coloridas representam os ciclos PDSA, tá? Então, o resultado, eu não vou citar aqui de novo, porque é o mesmo que eu já acabei de conversar um pouquinho com vocês nas tabelas anteriores. E aí, como que ficou o fluxo, né? Eu contei para vocês do fluxo anterior, do fluxo da fase 1, e como que ficou o fluxo do processo do medicamento na fase 2. Né? Então, o médico fazia a prescrição, o enfermeiro conferia a prescrição depois da impressão, né? E aí, o enfermeiro, ele observava, né, se aquele paciente tinha medicamentos por sonda, né, se aqueles medicamentos poderiam ser triturados, né? Quando não podem ser triturados, o médico é comunicado, né? A farmácia mudou o processo e começou a dispensar os medicamentos a cada 2 horas, né? E o que o técnico de enfermagem, né, que mudou na rotina do técnico? Ele fazia a conferência dos medicamentos, ele consultava a prescrição médica, ele higienizava as mãos, ele lavava o grau e pistilho, né, de porcelana com água e sabão, triturava um medicamento por vez, higienizava as mãos, testava a sonda, né? Então, se a sonda não estava posicionada corretamente, ele acionava o enfermeiro, e se ela estivesse bem posicionada, ele lavava a sonda com pelo menos 15 ml de água filtrada, administrava os medicamentos separadamente, né? Se houvesse mais de um medicamento, ele lavava a sonda com 10 ml de água filtrada entre um medicamento e outro, se não, no final, lavava a sonda com pelo menos 20 ml de água filtrada. Higienizava as mãos, né, e fazia checagem manual e eletrônica desse medicamento, tá? Da administração desse medicamento. E aqui eu trago o gráfico para vocês, né, das obstruções. Então, na fase 1, nós tivemos 8 obstruções, e aí a equipe técnica e os enfermeiros também, eles foram orientados a anotarem, né, eu desenvolvi um impresso, né, com data, o nome as iniciais do paciente, o número de atendimento, né, para eles sinalizarem se a sonda foi obstruída ou não, né, quando a sonda era obstruída, eles escreviam para mim se eles tentaram desobstruir, com o que eles tentaram desobstruir, e se realmente conseguiram ou não desobstruir, tá? Então, na fase 1 foram 8 sondas obstruídas, lembrando que a fase 1 aconteceu durante 30 dias, e a fase 2, que são os ciclos PDSA, eles duraram 3 meses. Apesar de ter sido 4 ciclos curtos, os ciclos todos duraram 3 meses. Durante 3 meses, nós tivemos apenas 2 obstruções. Então, depois da intervenção de 8 obstruções, passamos para 2 obstruções. E apenas no 3º ciclo que a gente teve essas 2 obstruções, tá? Nos demais, nós não tivemos nenhuma obstrução de sonda. E aí, então, a gente calculou os custos, né? Então, qual que é o tempo gasto, né? Quanto tempo o enfermeiro gasta para fazer a inserção da sonda nasogástrica ou nasoentérica? Então, nós tivemos aí 7 procedimentos que foram calculados o tempo, né? Então, a enfermeira chegava no quarto do paciente, já começava a contar o tempo, fazia, né, todo o posicionamento do paciente, lubrificava a sonda, lavava as mãos, né, e todo esse processo. E aí, a mensuração acabava na hora que ela saía do quarto. Então, em média, o enfermeiro, ele gasta 20 minutos para inserir uma sonda nasoentérica no paciente. E aí, quanto custa isso, né? Então, a gente calculou o salário do enfermeiro, os encargos, a carga horária. Então, para esse procedimento, né, ele custa R$ 12,60. E aí a gente calculou os custos também dos materiais, né? Então, quais são os materiais, né, necessários para a passagem de sonda, né? Quantos desses materiais a gente usa e quais são os valores unitários. Então, o custo dos materiais para a passagem de sonda é de R$ 57,35. E aí, então, a gente avaliou o custo da obstrução. Então, na fase 1, aconteceram 8 obstruções, tá? Mas
Dessas 8, 5 foi necessário a troca da sonda, tá? Então, por exemplo, essa paciente 1, a sonda obstruiu 3 vezes e as 3 vezes teve que trocar a sonda, tá? As 3 vezes a sonda teve que ser passada por endoscopia. Em uma das vezes a paciente dessaturou, né? Teve uma intercorrência no momento do procedimento e ela precisou permanecer um dia, né? Uma diária na UTI. A paciente 2, ela também teve uma obstrução de sonda e também foi necessário passar por endoscopia. Já a paciente 3 teve também uma obstrução de sonda, mas não precisou, né, de ser passado por endoscopia. Então, aqui nós calculamos o valor por paciente. Então, essa paciente 1 custou, né, R$ 3.007,40, somente as obstruções. A paciente 2, R$ 675,80 e a paciente 3, R$ 69,95. Então, a média, né, deu R$ 1.251,05. E aí, a gente fez a mesma coisa na fase 2. Então, na fase 2, nós tivemos 2 pacientes, cada uma delas a sonda obstruiu uma vez e não foi necessária a passagem por endoscopia, né? Então, o custo por paciente, né, e o custo médio ficou o mesmo, né, de R$ 69,95. Então, nós passamos, né, de R$ 1.251,05, que era a média de obstrução antes da intervenção, para R$ 69,95. E aí também a gente calculou o tempo gasto, né? Quanto tempo esse técnico de enfermagem ele gastou para preparar e administrar os medicamentos. Então, na fase 1, o tempo médio dele, né? E aí são 2 profissionais diferentes que fizeram o mesmo procedimento, e a gente calculou o tempo médio. Né? Então, na fase 1, ele gastou 2 minutos e 48 segundos para preparar e 1 minuto e 34 segundos para administrar os medicamentos. E aí também nós calculamos, né, o valor, né, do salário do técnico de enfermagem, os encargos, a carga horária desse técnico. Então, esse procedimento custa R$ 1,03. Já na fase 2, nós fizemos o mesmo procedimento, né, a mesma mensuração. Então, o técnico, ele gasta menos tempo, né? Então, ele gastou 1 minuto e 29 segundos para preparar e 1 minuto e 46 segundos para administrar. Então, ele gasta menos tempo, né? E ele faz o procedimento de forma segura. E aí também foi calculado o custo desse técnico de enfermagem, né? Proporcional ao tempo que ele gasta. E aí o custo foi de 33 centavos. Então, o que a gente concluiu, né, com todo esse estudo? Né? Que os ciclos PDSA, eles contribuíram, né, com a redução das não conformidades, né, como vocês viram nas tabelas, né? Teve um impacto, né, do tempo gasto no preparo e na administração. Então, fazer de forma correta, né, gastou menos tempo, né, além de toda a segurança, né, para o paciente, e a redução das obstruções de sonda e também a redução do custo relacionado a esse incidente. E aí, para finalizar, eu gosto muito, né, dessa frase e faz muito sentido com esse trabalho, né, que a melhor prática clínica é aquela que proporciona o mais alto nível de qualidade assistencial ao menor custo, de maneira mais equitativa, ao maior número de pessoas. Então, aqui são algumas referências, né, que eu utilizei nesse trabalho. Agradeço mais uma vez o convite, deixo o meu e-mail à disposição para quem tiver interesse, e agora eu fico à disposição para dúvidas e para alguma discussão. Muito obrigada, viu, Laís, pela sua apresentação. Eu acho que eu sou até um pouco suspeita a falar sobre a apresentação, porque é com o que eu trabalho, né? Eu trabalho também com... tem o mesmo projeto, né? A gente também teve os resultados também bem parecidos, né? Laís, uma dúvida, né? Durante a execução dos ciclos PDSAs, né? Quais foram as barreiras que você encontrou por parte da equipe gestora? Olha, a equipe gestora, nós não tivemos, assim, dificuldades, né, com a equipe
a gestão, assim, né? A gestão estava super a par do projeto, né? Incentivaram e acharam, né, claro, muito interessante. E, assim, eu não tive resistência, foi muito gostoso, porque, assim, eu também atuava na época na instituição, então tinha um bom convívio com a equipe técnica, com a equipe de enfermagem, com a gestão, porque depois eu me tornei a coordenadora, né, do hospital, então eu não tive esses problemas, né, mas claro que não é fácil, porque a equipe era muito curiosa, né, na fase 1 ficava me perguntando, eu estou fazendo errado, eu estou fazendo certo, e claro que a gente não pode, né, expressar e falar nada nesse momento da coleta de dados, mas é um desafio, né, manter esses resultados. Mas, assim, não vi como dificuldades, né, porque eles tiveram muitas dúvidas, eles perguntaram um monte de coisas, e aí, com o passar do tempo, eles foram entendendo, né. E também, no programa, né, de melhoria da qualidade desse projeto, a enfermeira responsável do setor, né, da clínica médica, fazia parte, né, do processo. Então, ela encabeçou tudo isso, ela entendeu a importância, e uma técnica de enfermagem também participou, né? Então, uma técnica de enfermagem que também atuava na clínica médica, né, ela também participou e ela conseguiu também ajudar, né, nessa disseminação aí do conhecimento, de fazer o que é correto, o que é melhor para o paciente, né, e também ajudou até nas dúvidas mesmo com os colegas. E foi muito gostoso essa experiência, porque sempre que eu aparecia no setor, depois, né, da pesquisa, por algum outro motivo, por visitas, enfim, muitas vezes eles falavam, esse medicamento pode, né, ser triturado, esse medicamento a gente falou para o médico que não podia, mas mesmo assim ele quis que a gente triturasse. Então, assim, isso ficou, né, com eles, né, então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Eu sou muito suspeita também para falar dessa temática, né, Rosana? Com certeza, né, Laís? Laís, temos outras perguntas e eu vou fazer ela para você, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O que desencadeou, né, o seu interesse pelo tema e se você teve alguma experiência relacionada com complicações antes da realização do estudo? Não, eu não tive experiência, mas como eu atuei 10 anos na área hospitalar, a minha vivência é clínica médica, né? Então, eu sempre atuei com pacientes adultos e pacientes idosos, na maioria das vezes. E eu também aprendi muito, eu também não sabia como preparar e administrar corretamente os medicamentos por sonda, né? Então, claro que eu já tive, né, já presenciei erros de medicação, mas não relacionados à sonda, né? Não, assim, não vivenciei nenhum, mas sempre me chamou muito a atenção a questão dos erros de medicação. E aí, em discussão com a professora Fernanda, e aí a gente vai se conhecendo, e aí fui conversando onde que eu trabalhava e tudo mais, a gente chegou na questão da sonda, que é uma temática também que a professora Fernanda gosta muito, e aí eu achei que, falei, pronto, é isso, né? É a minha vivência, né, com algo que me incomoda, e que eu também vou aprender muito, né? Então, eu aprendi muito e a gente percebeu, né, que os profissionais também não conheciam, não sabiam, e muitas vezes eles até falam, a gente nem aprende isso na escola, a gente não viu esses detalhes, né? Então, esse foi aí o meu interesse com essa temática. Esse é uma grande lacuna, né, no ensino da enfermagem, né? Tanto a nível técnico como a nível mesmo de enfermeiros que não aprende, né? Não faz parte também do currículo da escola de enfermagem também. Sim. Ensinar o preparo e administração de medicamento por via interal. Laís, tem outra pergunta. Você notou resistência por parte dos profissionais da enfermagem, né, para aderir às novas práticas? Não, assim, algo que é um empecilho para a equipe de enfermagem é o tempo, né? Porque eles têm muita pressa para tudo, né? Então, assim, no início, né, quando eu dei o treinamento e a gente falou que tinha que preparar individualizado, eu senti que eles ficaram um pouco, assim, assustados, assim, Laís, não vai dar tempo, imagina, tem pacientes que têm 10 medicamentos, né? Então, isso, a princípio, quando eu fiz o treinamento, as primeiras intervenções, a equipe me olhava assim, se der tempo, Laís, eu vou fazer certinho sim, mas, nossa, o dia que tá corrido não dá,
né? E aí a gente foi construindo tudo isso junto, né? E depois, no final, a gente viu, né, que até o tempo é menor, né? O tempo que você gasta fazendo de forma correta é menor do que você fazendo, né, tudo junto, né? Perdendo medicamento, colocando medicamento líquido com medicamento sólido, com cápsula, enfim. Então, foram essas, assim, as dificuldades em relação a isso, né? E há também a desinfecção do grau epistílio, também um grande desafio, né? A equipe de enfermagem, assim, muitas vezes deixa ele molhado, deixa ele com água, não lava depois, né? Só lava antes de preparar o medicamento, né? Então, no grau epistílio de alumínio fica muito resíduo, né? Até porque o grau epistílio de alumínio, ele vai se desfazendo, né? E aí gruda medicamento e muda até a coloração do medicamento, né? Então, os medicamentos brancos ficam acinzentados porque sai o resíduo do alumínio. Então, essa Ótimo, ótimo. Laís, outra questão. No ciclo 2, os colaboradores ainda não haviam sido treinados. Surgiram orientações durante as intervenções? Como se deu a atuação dos colaboradores ainda não treinados, visto que o método tem ciclos curtos, né? E no início com poucos pacientes e colaboradores. Aí cada ciclo funciona assim. Então, no primeiro ciclo, eu treinei 3 colaboradores. Então, eu observava apenas as 3. Aí, no ciclo 2, eu treinei mais 2 colaboradores. Aí, nos dias da observação, eu só observava aqueles 2, né? Então, assim, é uma dinâmica bem, né? Você tem que rezar para aquele técnico estar escalado com o paciente que está com sonda, né? E aí você consegue realizar essa observação. E aí, a partir do terceiro ciclo, como todos já estavam treinados, aí foi realmente aleatório, né? A observação aleatória. Mas sempre os ciclos, eu sempre treinava X pessoas e observava X pessoas, tá? As mesmas pessoas, porque senão não ia dar um viés, né? Eu ia acabar observando pessoas que não tinham sido treinadas e aí o meu resultado ia dar totalmente manipulado, errado, né? Uma das funções desse ciclo é a gente pega poucos, né? Poucas pessoas, né? E aí a gente faz a mudança. Mesmo uma atividade educativa é uma mudança, né? Sim. Então, se a gente observa que aquela intervenção não trouxe resultado, então a gente abandona, né? E, mesmo sendo uma ou duas pessoas, ela já te dá um feedback, né? Então, essa é a grande jogada do ciclo, né? Então, se vai dando certo, a gente vai aumentando a quantidade e aí vai ampliando até, né, ampliar para todo o hospital, né? Que é essa que é a intenção dos PDSA. Laís, outra questão. Quais foram os tipos de intervenção que foram feitas? As intervenções, então, foram os treinamentos, né? Porque as ferramentas de qualidade nos mostraram que a principal causa, né, dos incidentes era a falta de conhecimento da equipe, né? Então, foi treinamento, foi a realização de dinâmica, né? Foi a compra de mais grau epistílio, né? Porque em uma das discussões com o programa de melhoria, né, a equipe, como tinha uma técnica de enfermagem, então ela falava, né, gente, só tem um grau epistílico para o setor inteiro, é muito pouco, então foi comprado mais de um, né, a gente trocou o material, porque foi algo também que essa técnica de enfermagem trouxe, e depois também o grupo, né, foi se envolvendo com o assunto, né, foi a disponibilização, né, do passo a passo, do preparo e administração dos medicamentos, né, para a equipe no posto, para que eles consultassem sempre, né, a disponibilização também dos medicamentos que não poderiam ser triturados, né, e a substituição também das seringas, né, que as seringas eram seringas de 10 ml, né, então como que você prepara, né, dilui, né, ou reconstitui o medicamento em 10 ml, e a lavagem da sonda fica um pouco mais difícil, né, o técnico de enfermagem tem que fazer por várias vezes, né? Então, a gente substituiu as seringas, né, por seringas estéreis, né, de embalagem individualizada e de 20 ml, que é o mais adequado. Sim, com certeza, né? Pequenas mudanças já fazem grande diferença no processo, né? Laís, outra pergunta. A meta em reduzir 50%, né,
foi decidido em conjunto com a equipe, né? Ou foi embasado em alguma literatura? Não, não foi embasada, foi realmente decisão da equipe, tá? Então, a equipe de melhoria da qualidade, eles têm, né, essa autonomia, porque são eles, né, que vão construir junto com a gente essa melhoria. Então, foi uma definição da equipe, tá? Em reduzir 50%. Como os resultados da fase 1 foram muito ruins, né, foram um pouco assustadores, né, cada vez que eu observava alguma coisa daquelas, me incomodava demais. Então, a gente pensou, analisou e falou, não, vamos reduzir 50%, né, para a gente também não ser tão agressivo, e a gente também não sabia a proporção que tudo isso ia tomar, né, já que os resultados estavam muito ruins. Então, foi uma decisão da equipe mesmo. Ótimo. E tem que ser mesmo, né? Porque é eles que realmente conhecem, né? Laís, outra questão. Em se tratando de sonda nasogástrica e nasentérica, o ideal a ser passado no paciente é, primeiramente, a sonda nasogástrica? Essa não é tanto relacionada ao processo, né? Vai depender do para quê, né, que você está passando essa sonda, né? Se for para uma drenagem, né, ou se for para alimentação, aí depende muito. A gente precisa avaliar realmente o paciente e quais serão as expectativas desse paciente, para qual motivo ele vai usar a sonda, né? Aí a gente precisa de um pouquinho mais assim de dados, né? Então, as sondas que foram utilizadas no estudo foram todas as sondas do BOF, né? E olhando o raio-x é muito interessante, né? Porque a gente acredita que ela está interal e apenas uma estava interal, todas as outras estavam posicionadas na região gástrica, né? Pelo último raio-x. Eu avaliei o último raio-x de todos os pacientes, porque na instituição não tem a rotina de radiografar o paciente para realmente verificar onde está posicionada a sonda. Só após, né, a passagem da sonda, que a radiografia é feita, né, para documentar, né, e para certificar que ela está bem posicionada, mas percebi que muitas não migraram, né? Mas aí vai depender aí de para que a gente vai passar a sonda no paciente, se é só alimentação, se é medicação, se é drenagem. Isso aí é bem complicado, né? Gente, tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais alguma questão para a Laís? Até mesmo relacionada ao método? Não? Não tem? Meninas, passou a lista de presença para confirmar a participação, depois emitiu o certificado para os participantes. Carol, eu já coloquei presença na lista de quem fez a inscrição. E, por favor, se tem alguém presente que não está na lista, envie o e-mail para esse endereço que coloquei no chat, solicitando o certificado. Gente, não passou a lista, porque a Carol, ela está conseguindo acompanhar as pessoas que estão participando, e aí ela foi colocando um visto, tá? Então, pode ficar sossegado que o nome de vocês vai ser emitido certificado, sim. Gente, tem mais alguma questão, alguma coisa? Nenhuma questão? Bom, eu gostaria de agradecer de coração, Laís, pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, nessa noite, né, e compartilhar todo o seu conhecimento relacionado à sonda. Você, a Maiara, né, que também está aqui, a gente trabalha com sonda e a gente acaba se apaixonando por isso, né? Uma paixão mesmo. E eu só tenho que agradecer e a sua participação e a participação de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E falar que 15 dias, Alice, 15 dias você acha que dá para a gente emitir o certificado para todos? Sim, em até 15 dias úteis a gente envia o certificado. Tá bom, então, gente, muito obrigada pela participação e a gente espera vocês em uma próxima palestra, tá? Muito obrigada.
Agradeço também a todos que me aguentaram aí, né, falando sobre, que eu falo muito, né, começo a falar e não paro, mas é porque eu gosto muito desse assunto. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite, fico à disposição para o que vocês precisarem. Estou muito feliz de ter visto muitos colegas aqui, alunos, né, e Flávio, eu lembro sim de você, acabei de ler o recadinho, e muito obrigada a todos. E eu fico à disposição caso alguém queira entrar em contato com o e-mail que eu coloquei no final da apresentação. Tá bom? Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. De coração mesmo.